o cumprimento do tema. Jesus te abençoe. Boa tarde, que nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento, né, de aprendizado. Vamos aqui aprendermos juntos um pouquinho, né, sobre o amor nessa tarde de quinta-feira chuvosa, mas garanto que falar sobre o amor, escutar sobre o amor é algo que esquenta a alma, né? Então, eu vou começar aqui com um pedacinho do livro, né? Um pedacinho dessa lição que a gente está estudando hoje, do livro Depois da Morte, de Leon Denis, em que ele fala: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Amar é sentir. Sentir-se, viver em todos e por todos, é consagrar-se até o sacrifício, até a morte por uma causa ou um ser. Se querem saber o que é amar, considerem os grandes vultos da humanidade e, acima de todos, o Cristo, para quem o amor era toda moral e toda religião. Não disse ele: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem? E tem uma parte aqui que eu achei interessante, inclusive fui até pesquisar, em que ele fala: uma espécie de misantropia, de lassidão moral, afasta às vezes os bons espíritos do resto da humanidade. É preciso reagir contra essa tendência para o isolamento, considerando tudo o que há de grande e belo no ser humano, lembrando-se de todos os sinais de afeição, todos os atos benevolentes dos quais fomos objeto. Aí eu fui procurar, né, o que é misantropia. Porque quando a gente vai estudar, muitas vezes tem palavras que a gente não conhece, né? Hoje a gente não fala muito, não é comum no nosso vocabulário. E aí a misantropia é falta de sociabilidade, né? Por isso ele fala desse afastamento. E a lassidão é uma fraqueza moral. Lassidão moral, fraqueza moral. Que muitas vezes nos faz nos afastar, né, de pessoas que, às vezes, no nosso entendimento, e no nosso entendimento ainda, né, de pessoas que estão aí, de seres humanos que estão engatinhando, que são pessoas que nós não devemos estar próximas. Aí a gente chama para o amor. E para falar de amor, eu vou começar aqui, né, falando de algumas parábolas de Jesus. Porque não tem como falar de amor e não citar, né, os anos que Jesus passou aqui nos ensinando, né, e ensinando os seus apóstolos, seus discípulos, no dia a dia, no caminhar, né, deles. E aí eu vou falar sobre a parábola do bom samaritano. Muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, né, se pergunta: mas o que é amor? Eu amo. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Às vezes até não, existem famílias que têm seus problemas, mas é a maioria que ama, né? Sua mãe, seu pai, seu irmão, seus amigos, todas as pessoas que te fazem bem. Aí nós vamos para a parábola do bom samaritano, onde um homem é assaltado no meio da estrada e simplesmente passa um cristão e segue em frente. Passa outra pessoa também, né, considerada ali religiosa, né, é o levita e o sacerdote, né? E eles seguem viagem, deixando aquele homem lá machucado. E vem um samaritano que na época, né, os samaritanos eram considerados, né, pessoas que não tinham aí uma crença, enfim, tinham as suas incompatibilidades religiosas, de crença, e esse samaritano para e socorre aquela pessoa que está ali, que foi atacada por ladrões. E aí, eu vou ler no Evangelho, porque está aqui o nosso hospital com todos os remédios, né? Que eu adoro falar isso, porque é, para mim, hoje,
a grande farmácia, o grande hospital que eu tenho na minha vida. Então, eu vou começar aqui falando para a gente o seguinte, ó, lendo aqui, ó, capítulo 15, item 2. E eis que se levantou certo doutor da lei e disse, para o tentar, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, o que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu espírito. E vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse, respondestes bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, né, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, respondeu, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-os quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou. Em seguida, colocando-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, dizendo-lhe, cuida bem deste homem e tudo que gastares a mais eu te restituirei quando voltar. Qual destes 3 te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu, aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou, vai e faz o mesmo. E nós? Né? Aí quando a gente fala de amor ao próximo, gente, numa estrada, um homem ferido, sozinho, eu diria a vocês que quase todo mundo já deve ter visto, não deve ter parado. Principalmente à noite, né? Porque hoje a gente vive uma insegurança, uma falta de fé, né? Porque a gente tanto fala em fé, mas a gente não tem fé quando a gente fala assim, vou descer do carro, vou ajudar aquela pessoa, porque a gente logo já pensa, é um ladrão, vai matar, vai me roubar, vai não sei o quê. Aí a gente enxerga como responsabilidade, né? Eu sempre enxerguei assim, poxa, eu vou parar à noite para parar, não sei o quê. Isso é perigoso. E aí, quando eu vou lendo o Evangelho, quando eu vou estudando, né, Leon Denis, todas as obras que a gente estuda aqui nos nossos cursos e nas leituras que a gente faz, eu fico com vergonha. Porque aqui, na parábola do bom samaritano, hoje nós estamos falando de amor, ele teve amor pelo próximo dele. Ele não pensou como os outros 2 pensaram. Os outros 2 fizeram como nós fazemos, né? A gente pensa, é perigoso, sei lá, o que ele está ali fazendo, está fingindo que está ali? Passa na nossa cabeça, nós somos humanos. Então, muitas vezes, né, a gente se questiona mesmo, né, se realmente a gente deve ou não ajudar o próximo. Alguém que está numa dificuldade, mas eu vou ajudar, ele está interessado. Isso aí é interesse, isso aí ele está falando isso. Olha que loucura que a gente faz sem perceber no nosso dia a dia. Que a gente não está tendo amor pelo nosso próximo. Aí eu vou um pouquinho adiante na parábola, né, da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Nós temos aí, né, muitas vezes os nossos pré-conceitos e Jesus amou a todos. Jesus amou Judas. Jesus amou os que chicotearam ele. Jesus amou os pecadores, os endemoniados. Jesus amou a todos. Aí, nós temos essa parábola, não sei se todos conhecem, eu vou rapidamente falar sobre ela, né, da mulher que na época ganhava a vida fácil e foi, né, e quis mudar. Mas todas as pessoas ao redor duvidavam daquela vontade dela de mudar. E aí, ela chegou numa casa, num jantar onde Jesus estava, numa casa de um fariseu.
se ajoelhou aos pés dele. E ela tinha nas mãos um óleo valioso, que na época daria para ela viver tranquila, né? Não tem nem ideia quanto seria hoje. E ela pegou todo aquele óleo, que era uma fortuna que tinha nas mãos, e ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus, né? E ali se emocionou e chorou e se arrependeu. E muitas vezes, né, a gente olha para o arrependimento do outro sem amor. E Jesus perdoou, porque Jesus é por amor. Porque Jesus nos ensinou somente amor. Mas as nossas interpretações humanas, materiais, nos levam para outros lugares, né? Nos levam para preconceitos, nos levam para julgamentos, nos levam para falta de indulgência e de tantos outros nomes e palavras que todos nós já sabemos. Mais uma prova numa parábola sobre amor. O filho pródigo. O filho pródigo, ele vai embora, pede ao pai a metade da fortuna que lhe cabe e vai embora, porque ele quer viver a vida. Você não me importa, o que me importa é seu dinheiro. E foi embora, e viveu a vida, e fez tudo o que queria. Aquele pai ficou ali, com certeza, num sofrimento profundo. E o filho se arrependeu porque perdeu tudo, né? Aí voltou. E quando ele voltou, o pai fez o quê? Recebeu ele de braços abertos. Recebeu ele de braços abertos como Deus faz com a gente quando nós fugimos de casa. Quando nós viramos as costas para ele. E aí o que aconteceu? Ele voltou e aquele pai amou e provou o amor dele pela segunda vez, porque ele deu a liberdade para ele e depois ele acolheu ele no arrependimento. E quantas famílias a gente vê hoje em que um pai não conversa com o filho? Um filho não conversa com o irmão, com o pai e com o irmão? Tantas histórias que no nosso dia a dia a gente convive com pessoas ou até tem dentro da própria família e a gente não enxerga que isso é falta de amor. Mas é porque eu tenho razão. Porque o que a pessoa fez me ofendeu. Primeiro, né, que dizem que não existe ofensa se não tiver ofendido. Então, a gente precisa, às vezes, analisar os ensinamentos do Cristo profundamente para entender o que é amor. Se é de amor que nós estamos falando aqui, se é o amor, né, que é a maior religião que existe, e a única para mim, eu diria isso, porque, na verdade, se a gente não tiver amor, a gente não tem nada. Aí, saindo, né, das parábolas e vindo aqui para o dia a dia, porque amor, né, ele tem que existir indistintamente. Você tem que amar o próximo, amar sem olhar a quem, né? É mais ou menos isso. E aí, eu estava vendo alguns vídeos, né, que a gente assiste, a gente estuda, a gente corre para um pouquinho a cada dia subir um degrauzinho ou meio degrau e não descer. Então, assim, a gente vai procurando algumas coisas para edificar mesmo, né? E teve uma matéria num jornal em que o jornalista fez perguntando para as crianças o que era amor para elas. E aí algumas crianças responderam, e a resposta, não vou colocar aqui todas, mas eu vou falar sobre algumas e citar o nosso evangelho, porque é a pureza das crianças, né? É a resposta delas. E aí uma criança de 6 anos, ela disse o seguinte: se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Olha o que ela disse. Ela tem 6 anos. E ela, com certeza, nem sei se ela já sabia ler, mas com certeza ela não veio aqui para ler o que está escrito aqui ainda.
Ainda, né? Porque ela ainda vai ler com certeza no futuro. Quando Jesus disse para a gente, está aqui, eu marquei a página aqui. Se amais somente o que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Olha isso. Os homens de má vida também amam os que os amam. Se fizerdes o bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. Melhorou. E se vós só emprestardes àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amais os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso. Então, assim, quando a gente vê uma criança de 6 anos falando que amor para ela, né? Se você quer aprender a amar e você começar com uma pessoa que você não gosta, é com um amiguinho que você não gosta, né? Foi assim que ela respondeu. E aí a gente pensa, como é que está sendo o meu amor para o amiguinho que eu não gosto? Para a pessoa que está no dia a dia tocando a minha ferida. E ali, ó, fazendo assim nela. A gente está, ó, cascando fora, não é? A gente está saindo fora dessa pessoa. Porque essa pessoa nos incomoda. Porque essa pessoa não nos faz bem, ela nos faz mal. Ah, mas agora eu vou ter que ficar ali, né, sendo amigo de quem não gosta de mim. Você tem que amar o próximo. Foi o que Jesus disse. Não quis dizer que a gente precisa ser amiguinho, tá todo mundo tudo junto. Mas a gente não é assim que a gente age. A gente tem uns sentimentos, às vezes, não muito positivos por essas pessoas. Mas uma criança de 6 anos já entendeu. E muitas vezes nós adultos ainda não entendemos. Estamos buscando o amor em outras coisas, em outros lugares, mas nunca nas pessoas que nós não gostamos. As pessoas que nós não gostamos, nós afastamos. Aí entra a questão que eu falei lá no misantropia. Né? Porque a gente, na verdade, não, eu sou bom, fala lá, os bons espíritos, né? Que, os espíritos superiores, para se afastarem, o espírito superior não se afasta. Mas nós, sim. Nós afastamos as pessoas, se elas não fizerem bem para a gente. E aí, seguindo, né, quando a gente fala isso, de que Jesus nos mostrou o amor, ele amou as pessoas que chicotearam ele. Porque ele pedia o quê? Que o Pai perdoasse eles. Ele amou Judas. Por quê? Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele amou todas as pessoas que pegaram a ferida dele e foram ali fazer com que ela ficasse mais profunda ainda. Só que muitas vezes, quando a gente fala sobre amor, falar sobre amor é muito difícil. Porque todos nós, inclusive, né, a pessoa que vos fala, que é a primeira que tem que aprender aqui, a gente não consegue amar. A gente não consegue entender esse amor que o Cristo nos ensinou e que Ele trouxe para nós. É muito difícil. Aí a gente segue, né, falando de amor. Uma outra criança de 5 anos. Amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo se conhecendo há muito tempo. Porque é fácil, às vezes, né, a gente ser amigo de quem se mostra tão generoso e tão bonzinho com a gente, mas a gente não convive, a gente não conhece direito. A gente vai, oi, tudo bem? Sorriso para lá, sorriso para cá. É muito fácil, né?
É ser simpático e pronto. Agora, pensa, duas pessoas que vivem 80 anos juntas. Elas se conhecem. E elas conhecem cada defeito que um tem, que o outro tem. Mas assim mesmo, segundo essa criança de 5 anos, eles se amam ainda, como amigos, são amigos. Amor é como uma velhinha e um velhinho, que ainda são muito amigos, mesmo depois de se conhecerem há muito tempo. Muitas vezes, a gente começa a conviver com uma pessoa, não dá um mês, a gente fala, meu Deus, não suporto, não quero mais saber dessa pessoa. Nossa, parecia tão gente boa. Olha só, faz isso, faz aquilo. Aí a gente numera, né? 10, 20, 30 defeitos. Porque a gente não tem defeito. Imagina. A outra pessoa também deve estar lá falando a mesma coisa da gente. Porque somos iguais. Somos iguais. Né? Ilusão nossa. Achar que nós estamos falando e o outro não está. Porque todos temos defeitos. Então, olha como é profundo se a gente for realmente estudar e quiser aprender, porque eu acho muitas vezes, né, em tudo que a gente passa na vida, que a gente não quer aprender. A gente quer falar que estudou. É diferente. Né? A gente vem para o curso aqui e a gente quer falar que fez o curso. Mas será que a gente entendeu mesmo? No entanto, que a gente sempre fala que tem que fazer 10 vezes o mesmo curso. Porque para entender, para aprender, é preciso prestar atenção, é preciso realmente vivenciar, é preciso realmente observar o mundo ao seu redor e as pessoas ao seu redor. E o que mais interessa? É preciso compreender Jesus. Porque o amor que ele trouxe para a gente, se a gente conseguisse sentir dentro de nós que fosse isso aqui, 1%, a gente ia explodir de alegria. Eu acho que seria mais ou menos uma sensação assim. Mas a gente foge desse amor todos os dias. São 24 horas fugindo disso. Mas como assim? Claro que não. Não vou fugir do amor? É sim. A gente foge. A gente foge porque tem muitas outras coisas que a gente acha mais importante do que, de repente, parar para estudar um pouquinho o amor do Cristo, os ensinamentos dele, as parábolas, para dar uma olhadinha aqui nesse hospital, nos remédios que aqui estão, para todos. A gente vive em farmácia, gastando, às vezes, horrores de dinheiro, né? Muito dinheiro em remédios, e a gente esquece de vir aqui e ler o Evangelho. Fala, meu Deus, está ali. Saiu bem. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, a gente está angustiado, abre o Evangelho, a resposta vem. E aí você sai o quê? Cheio de amor. Numa leitura, se a gente faz, a gente já aprende tanta coisa. Imagina se a gente fizesse um hábito, né? Ler todos os dias. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos que seguiram Jesus, amaram Jesus, né? Seguiram ele, deixaram suas vidas. Quem aqui nesse mundo, não estou falando aqui não, tá, gente? Quem aqui nesse mundo deixaria suas vidas para seguir alguém? Eles não sabiam. Nós sabemos quem era Jesus. Eles não sabiam. Aí eu fico pensando, se aparecesse, né, uma pessoa aqui em Cabo Frio, né, e que eu não ia. Deixar toda a minha família, tudo que a gente tem, como ele falou, né, para aquele jovem, venda tudo que tem e segue-me. Mas eu não posso. Eu tenho muita coisa. Eu tenho muitos bens. Olha só, o que nós, seres humanos, colocamos à frente do amor. Porque, mais uma vez eu digo, para nós é fácil. Eles seguiram Jesus, mas eles não sabiam. No início, principalmente. Depois, é claro, né? Conviver com Jesus, ver os milagres, ver tudo que ele falava, ouvir, né, tudo que ele falava, sim. Mas o primeiro passo
foi na escuridão. Foi sem saber o que eles estavam fazendo. E aí, já está terminando meu tempo, a gente fala sobre amor e vem uma criança de 5 anos e responde que amor... o que você entende de amor, né? Foi o que perguntou para eles. Ele falou assim, Deus poderia ter dito palavras mágicas e todos os pregos cairiam do crucifixo. Mas ele não disse. Isso é amor. Jesus poderia ter feito isso, né? Eu acho que se a gente realmente entende quem foi Jesus e a trajetória dele, a gente sabe que ele poderia fazer isso. Mas ele não fez. E uma criança de 5 anos disse que isso é amor. Amor por nós. Amor por pessoas que ele nem conhecia. Né? Porque ele tinha ali as pessoas de convivência, mas muitos e milhares, e até hoje, ele amou. Então, se a gente for falar de amor, a gente precisa ir muito profundamente. E Leon Denis nos fala aqui nessa leitura, né, que nós estamos aqui hoje também, na verdade, estudando ele, quando ele começa falando da misantropia, da lassidão, da fraqueza moral, da falta de amor, que nós ainda temos, que nós ainda carregamos dentro de nós. Quando ele fala das palavras mágicas que Jesus poderia ter dito e que ele não disse, ele provavelmente, com 5 anos, já sabia que todos nós diríamos as palavras mágicas, porque não aguentaríamos a dor, não aguentaríamos o sacrifício, mas ele é por amor. E ele aguentou. Então, quando a gente fala de amor, não tem como a gente não falar da trajetória de Jesus Cristo na nossa terra. E aí, quando a gente fala de amor, a gente fala de aceitar o outro. Aceitar o outro como ele é. Quantas vezes a gente ouve, né? Não vou mudar, porque não dá do jeito que é, não dá. E a gente quer mudar o outro, mas a gente não quer olhar para dentro de si. Sabe por quê? Porque é muito difícil olhar para dentro de si. É muito mais fácil a gente estar no véu da aparência. Agora, quando você entra dentro de você e estuda os seus sentimentos, tudo que você é capaz, tudo que você não faz, é muito doloroso. Mas o outro a gente não aceita. A gente aceita, a gente com todos os nossos defeitos. Mas a gente olha para o nosso próximo e fala qualquer coisa que seja, gente. A gente critica tudo. Né? E eu estou falando isso aqui porque é real. Se a gente está no dia a dia, a gente faz sem perceber. Né? A gente olha a vizinha e fala, olha só, meu filho, fui na casa dela, que bagunça. A sua casa às vezes está cheia de louça na pia, cheia de roupa espalhada. Não, mas que vizinha que é bagunceira, viu? Deus, eu não sei como é que o marido aguenta. Aí você chega na sua casa, está tudo cheio de bagunça e você nem vê. Porque você está acostumado com aquela bagunça. E você não quer mexer naquela bagunça. Porque é muito mais fácil você criticar o outro do que aceitar o outro como ele é. Mas isso é amor. Se a gente falar que a gente vai amar o próximo, a gente tem que aceitar o próximo. Né? Pelo menos foi o que Jesus nos disse. Ele aceitou as pessoas como elas eram. Ele nunca, em nenhum momento, né, ele obrigou ninguém a fazer nada. Ele explicava. É assim, assim e assim. Com toda a certeza que ele tinha de tudo que ele, né, veio aqui para nos ensinar.
mas em nenhum momento ele obrigava ninguém a mudar. As pessoas mudavam porque sentiam o amor que saía de dentro dele. E aí que está. Talvez até existam muitas pessoas ao nosso redor que precisam mudar. Mas será que a gente está amando essas pessoas? O que está saindo de nós para elas? Né? O que nós estamos emanando para essas pessoas? Eu tenho certeza que se for amor, uma hora ou outra, elas vão mudar. Como fez, né? A mulher que foi e ungiu os pés de Jesus, a pecadora, conhecida na época. Por quê? Porque ela sentiu o amor do Cristo, que era tão forte, e ela queria aquilo para ela. Então, muitas vezes, quando a gente fala de amor, a gente esquece que o exemplo arrasta. Então, se você fizer a sua parte e começar a amar, o outro muda sem perceber. Sem você falar nada. Simplesmente vai atrás. Como fizeram com Jesus. As pessoas iam atrás dele. Porque elas precisavam daquilo. Como nós precisamos hoje ainda. Como nós ainda hoje não temos aquele amor dentro de nós. Enfim, se formos aqui falar de amor, nós vamos ficar 2, 3, 4 horas, né? Mas, para terminar a nossa palestra, aqui, nossa exposição, e eu aprendendo juntamente com vocês, eu quero dizer o seguinte, voltar lá na primeira criança. Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. E a criança é tão pura que ela não falou inimigo, ela falou um amigo que você não gosta. Olha a pureza do amor verdadeiro aí. Porque mesmo ela não gostando, ela chama de amigo. Né? Ela não chamou ele de inimigo. Então vamos começar, dar um passo, né, de cada vez, porque é impossível dar vários ao mesmo tempo. Vamos começar, né, no nosso progresso moral, né, vamos começar a tratar a nossa fraqueza, a nossa lassidão moral, com um passo de cada vez. Se tem alguém que está cutucando, que está doendo, que você está afastando, porque é um amiguinho que você não gosta, tenta, né, ter mais amor por ele. Tenta aceitá-lo como ele é. E se ele tiver que mudar na sua visão, aí é de cada um, dê mais amor ainda, porque ele vai atrás de você. Muitas vezes a gente quer impor as coisas para as outras pessoas. E eu vou te falar, é aí que a gente se perde. Ninguém impõe nada a ninguém. A gente dá o exemplo e as pessoas vêm. Para encerrar nossa palestra, eu quero aqui ler Chico Xavier, né? Porque eu não consigo também falar de amor sem lembrar de Chico, né? De Madre Teresa, de Irmã Dulce e de tantas outras, né? E tantos outros espíritos que vieram aqui também para nos exemplificar o amor. Para falar de amor não, para exemplificar o amor, que é o mais importante. Então, Chico, nunca quis mudar a religião de ninguém. Por quê? Positivamente, não acredito que a religião A seja melhor que a religião B. Nas origens de toda a religião cristã está o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem seguir o Evangelho, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas, graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então, é isso. Né? A gente, às vezes, fica tão preocupado em falar da religião A, B, C, D, entendeu? E julgar a música que toca lá, e um dia que fala alto, e não sei o quê. Gente, se estiver falando de Jesus, está ótimo. É amor. Né?
E para encerrar, ele novamente. Tudo é amor, até o ódio, o qual julga ser a antítese do amor, nada mais é, senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Chico Xavier. Então, que Deus abençoe, né? Nos abençoe nessa tarde de quinta-feira, e que nós possamos ir para os nossos lares com muito amor no nosso coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim agradecemos a Tatiana.